Vamos tomar cuidado, gente, com as coisas que as pessoas falam para vocês. Eu quero hoje provocar vocês a aprenderem a ter senso crítico, inclusive com o que eu falo para você. Sabe? Não ficar tomando tudo como verdade absoluta e fazer uma grande mudança porque a pessoa falou que isso ou aquilo é bom. A gente tem sim que ouvir o que tá todo mundo falando, o que as pessoas que você gosta e acredita estão falando, mas nós precisamos ter senso crítico e conseguir absorver aquilo que importa para você e não para o senso geral das pessoas, tá? Eu tenho um ano, né, que eu tô nessa jornada aí, que eu pedi demissão, né, lá atrás, chutei o balde e voltei a ser corretora. Ou seja, tem um ano que eu tô construindo algo, né, que eu tô construindo um caminho. E aí, essa reflexão que eu tô trazendo aqui para vocês vem justamente dessa experiência. Porque nesse caminho desse um ano, eu ouvi muita coisa, ouvi várias pessoas, porque tem muita gente falando coisa legal mesmo, né? Só que, o que acontece? Quando você passa a ouvir demais o método do fulano, o método do ciclano, e a estratégia tal, e a estratégia não sei o quê, e você não tá tendo o resultado ali que você quer, que você espera, você começa a achar que tudo que você tá fazendo tá errado. E aí você fica, o quê? Igual barata tonta, ali. Indo do lado, pro outro, sem dar uma sequência, sabe? Forte em uma coisa específica. Só ouvindo e absorvendo aquilo que outras pessoas estão falando. E tem muita gente falando. E isso é maravilhoso, né? É algo que a internet proporcionou isso pra gente hoje. Gente, vocês conseguem imaginar como que era a vida das pessoas, o mercado imobiliário antes da internet? Vocês lembram como é que você fazia para pesquisar as coisas, para ir atrás de uma informação? Você tinha que ir na biblioteca. Quem é mais novo aí não vai nem saber que isso existe mais. Sim, viu? Se você precisasse, por exemplo, estudar sobre uma coisa, você tinha, lembra da Barça? Tinha a Barça. Você ia lá pela ordem alfabética, pesquisava aquilo que você queria, aí aquilo ia te dando referências, e era isso. Hoje não. A informação, ela tá assim, ó, até demais na nossa mão o tempo inteiro, né? Com um clique você já consegue saber como que tal coisa funciona, o que que dá certo para fulano, o que fulano tá falando. Muita informação, muito método, muita gente que sabe muito sobre tudo, sabe? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas o que que a gente precisa? Ativar o nosso senso crítico. Porque essas informações, elas chegam hoje em volume pra gente e elas chegam já com a experiência prática daquela pessoa que está ensinando. Por exemplo, o que eu falo aqui para vocês, o que eu ensino, no que eu vendo por aí, é experiência prática minha, ou seja, já tem a minha vivência dentro daquilo que eu estou ensinando. E isso vem em volume para você, você é bombardeado com isso o tempo inteiro. O que acontece é que quando você vê esse volume de informações e você não está tendo um resultado, você entende que você precisa absorver daquelas pessoas para que você tenha o seu resultado. Aí é onde, queridos, por exemplo, eu viro para você e falo que o tráfego pago é excelente, que o tráfego pago funciona, porque funciona para mim. Aí o fulano, outro, vem e fala que o tráfego pago é uma tragédia, que não funciona. Vem o outro e fala que o grande lance, que o que funciona é a, sei lá, gestão exclusiva. Aí vem o outro e fala, não, mas o que realmente dá dinheiro é o lançamento. Não, mas o negócio só vai ser rico quem trabalhar imóveis de luxo. Tá vendo? Uma avalanche de coisas. Só que todas essas pessoas que estão ensinando sobre essas coisas, por exemplo, eu falo sobre conteúdo e tráfego. É o que eu falo, porque é o que eu vivo, é de onde vem o meu resultado. O outro colega vai falar da gestão exclusiva, porque é o que funciona para ele, é o que ele construiu. O outro colega vai falar sobre o lançamento, porque é o que ele construiu. Entende? Então tá tudo certo. As pessoas estarem ensinando, tá tudo certo. É bom que a gente tenha. O que não dá é para você olhar o seu projeto de carreira, de vida,
sob a perspectiva das outras pessoas. O que não dá é para você balizar o seu projeto na perspectiva dessas pessoas. O que você tem que fazer primeiro? Qual que é o ponto principal antes de você escolher um mentor ou escolher um curso, um congresso, um tema, né? Alguém que vai falar sobre algum tema, uma imersão. Cara, para e pensa onde você tá. O que você quer? Sim, de verdade, essa pergunta ela é uma pergunta agressiva, assim, mas o que você quer de sua vida? Como que tá o seu processo? O que tá funcionando para você de verdade e o que não tá funcionando para você? O que dentro do que você tá fazendo hoje, sei lá, você tá dentro da imobiliária e você tá trabalhando lançamento, por exemplo. Você gosta disso? Você gosta desse processo? O que dentro desse processo você gosta? O que dentro desse processo você não gosta? E vamos estender para todo mundo, para revenda. No geral, gente, senta assim, ó, um tiquinho. Presta atenção no que você está fazendo. Se o que você está fazendo é o que você quer fazer. Se o rumo que você está indo é o rumo que você quer ir. Se o tipo de venda que você está fazendo é o tipo de venda que brilha você, que você gosta de fazer. Esse é o primeiro passo. Para daí depois você sair escutando que um, outro e o outro acolá tá falando. Porque senão, se você não tiver claro o seu processo, o que você quer, qual que é o seu caminho, o que funciona para você, o que não funciona, você vai ficar parecendo, sabe, aqueles bonecos de posto assim, sabe? Vai de um lado, vai do outro, vai pra trás, vai pra frente. Loucura! Toma o seu rumo primeiro. As pessoas que estão ensinando, muitas delas têm inclusive uma abordagem de tipo que eu não faço, não é o perfil que eu acredito, que é tipo de falar que o que ela faz é o que funciona e que todo o resto é porcaria. E isso é muito perigoso para você se você estiver perdido. Porque se você tá fazendo uma coisa e chega uma pessoa que você confia, gosta e fala essa coisa é uma porcaria, seu coração pode estar brilhando nisso. Se você não tá seguro daquilo que você quer, toda hora você tá mudando. Toda hora você tá escolhendo um caminho novo. Indo pela perspectiva dos outros. É muito importante. Gente, isso é muito importante. Realmente você não ficar deixando a vida te levar. Sabe aquela pessoa que tá ali, a deriva? Cara, você vai ficar louco. Você não tem como, assim, você vai... É tanta informação, é tanto método novo e revolucionário que às vezes você tá no momento que é o momento mais difícil, que é de se encarar. É encarar o que dentro do seu processo funciona e o que não funciona. Vou dar o meu exemplo prático. Eu sempre gosto de trazer coisas práticas para vocês entenderem. Falei para vocês, né? Tem um ano aí que eu tô nessa jornada de construção. Vocês acham, tipo, agora eu tô conseguindo performar, agora eu estou vendendo bem. Vocês acham que foi de cara assim? Não foi. Eu passei por um período bem difícil, inclusive, porque eu estava em outra realidade. Eu estava dentro de incorporadora, eu estava fazendo um outro tipo de trabalho. Eu não tinha carteira de clientes ativa. Eu tive que... Do zero, não vou falar que eu comecei do zero, mas eu tive que construir um negócio ali, degrauzinho por degrauzinho. Então, sofri. E aí, dentro desse processo, eu sim escutei pessoas, eu estudei métodos de pessoas que estão dando certo. Coisa que estão dando certo para algumas pessoas, eu fui testando ali, porque é o que a gente tem que fazer. Teste, análise. Testa, analisa, solidifica ou para de fazer. E aí, um processo que eu achei que para mim seria maravilhoso, porque já era meio que eu fazia na incorporadora, que lá eu pegava, tinha um produto e eu falava desse produto a vida inteira, né? Tipo, então eu tinha que ser muito criativa na comunicação de um produto só. Com que isso dá match? Com a gestão exclusiva, né? Essa vertente de gestão exclusiva de imóveis prontos.
E fui para isso, fui para esse lado, porque é um negócio muito legal, é uma estratégia muito legal. Só que para mim não rolou. Não rolou. Não é o que me brilha. Não gosto. Assim, não é um negócio que eu falo, eu tenho as minhas captações, mas não é algo que é o meu core, sabe? Tipo, não. Eu entendi que não, mas eu entendi tem pouco tempo. Por quê? Eu testei, eu entendi, cara, dentro desse processo aqui, o que é que eu gosto e o que eu não gosto? Ah, eu não gosto disso e eu sinto falta disso. Que é o quê? Qual que é o meu lance? Vou falar para vocês, que agora eu entendi. E pode ser que daqui a pouco eu precise olhar para outro rumo. Tá tudo certo. Não, o problema não é esse. O problema é você ter a consciência do que tá rolando. Qual que é o meu lance? Cliente. Eu gosto de atender o cliente final. Eu gosto de pegar o cara que fala, eu quero comprar um imóvel assim, assim, assado. E aí eu fazer aquela busca para ele. E aí eu viver aquele momento ali de gostar, não gostar, de entender o que o cara quer, sabe? Mapear a pessoa, fazer aquele contato, ter aquela conexão ali com a família, com a história. Isso me brilha. É aí onde eu brilho. Vou longe. Só que eu entendi isso tendo um senso crítico dentro daquilo que estava acontecendo comigo. Dentro daquilo, igual eu falei pra vocês, dentro daquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu não gosto de fazer. Eu entendi que tem algumas coisas ali na gestão exclusiva e fazer só isso que não gosto. E gosto de outras coisas. Então, pronto. Estabeleci o que é sim e não pra mim. E fui no meu. Tem gente muitas pessoas, inclusive, muitos players e que tem métodos e tudo, que critica isso. Critica você. Critica assim, né? Fala que você escolher ser o corretor que atende o cliente comprador é você abrir porta de apartamento. Tem gente que fala isso. Se eu fosse escutar isso e tomar como uma verdade pra mim, mas, gente, que isso? É um mosquito. Eu não teria chegado a essa conclusão. Eu não teria me dado espaço de perceber e chegar a essa conclusão. Você entende? Que eu vivi o processo, eu olhei o meu processo, eu tirei aquilo que não dá certo, eu olhei para aquilo que dá certo, com um senso crítico em cima daquilo que pessoas de mercados diferentes estão falando, ensinando. Entende? É esse o caminho. Gente, tudo dá certo. Todas as estratégias dão certo. Tem que lutar com esse cabelo aqui. Todas as estratégias dão certo. Tem gente rico no lançamento, tem gente rico na revenda, tem gente rico na captação exclusiva, tem gente rico vendendo Minha Casa Minha Vida, tem gente rico vendendo imóveis de altíssimo padrão. Da mesma forma, tem gente quebrado vendendo tudo isso. Todas as vertentes dão certo. Todas as vertentes têm mercado. Todas as vertentes têm cliente. O grande lance é você entender qual que é a sua vertente e se meter a cara nela. Não ficar esse negócio de cada hora você ir dançando conforme o próxima pessoa, o próximo expert falou. Vai na sua. Escuta as pessoas. Olha, mesmo eu não sendo hoje uma pessoa que tem o foco, por exemplo, vou usar a gestão exclusiva porque foi algo que realmente eu testei e não rolou para mim. Mesmo eu não tendo escolhido isso como o meu negócio, eu escuto muito as pessoas que falam sobre isso, porque isso tem a ver com, assim, muita coisa em relação ao atendimento, em relação à postura, em relação ao atendimento, em relação a você conduzir o negócio. Então não é porque eu não tô fazendo isso que eu não posso absorver o que a inteligência desse mercado traz para o meu negócio. Eu não preciso necessariamente seguir o passo a passo que estão falando, mas com certeza ali tem profissionais que sabem o que estão falando e que tem coisas boas para eu absorver.
Da mesma forma que eu, que sou a pessoa que fala de tráfego, de conteúdo orgânico, produção de conteúdo, também posso somar de alguma forma para os outros processos. Entende? Todo mundo que está falando algo e ensinando algo tem algo bom para trazer para a gente. O grande problema é a gente não saber o que faz sentido para a gente. O grande problema é você não saber para onde você de fato quer ir, sabe? Não para onde as pessoas estão falando que é o certo, falando que é o bom. Você que tem que fazer a sua própria análise, o seu próprio senso crítico, porque senão você vai ficar indo de galho em galho. E todo momento que você sente ali que você, de repente, não está tendo um resultado, a sua estratégia vai ser ouvir outra versão, outra vertente. E não botar energia para fazer aquilo ali dar certo. Porque você sabe, né? A gente precisa insistir nas coisas, mesmo quando elas não estão dando certo. Óbvio que a gente precisa sempre, o senso crítico, a gente precisa sempre ter a noção se é para insistir naquilo ou se é hora de mudar. Mas muitas vezes o sucesso, o resultado, ele vai exigir insistência, persistência. Eu vivi muito isso nesse ano que eu falei para vocês, né? De você traçar uma estratégia, a partir do momento que eu entendi onde que era o meu jogo, aí você traça uma estratégia, aí você sabe onde você quer chegar. E aí você faz tudo para chegar naquele lugar. Não ficar toda hora voltando, pulando, mudando, voltando e vou para outro rumo agora. Isso não vai fazer sentido. Oh, cachorrada louca aqui hoje. E aí, pessoal, beleza? Ensina para eles. É o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Então, pessoal, tenham muito cuidado, tá? Com o que você tá ouvindo, mas especialmente muito cuidado com a forma como você tá deixando esse conhecimento que você tá ouvindo chegar até você, chegar no seu negócio, chegar na sua energia. Escute as pessoas, sim. Tem muita gente boa ensinando no mercado, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ouvir muita gente boa, trocando as experiências e tudo. O que eu quero muito alertar vocês, como quem viveu esse processo, é não forma o seu caminho com base no que a outra pessoa está dizendo que é o certo e que é errado. Entende primeiro, desenha primeiro, tira, exclui, arruma o caminho e aí você vai absorvendo da forma certa aquilo que as pessoas têm para ensinar para você. Tá? Senso crítico, moçada. Vamos parar de ser aquelas pessoas que ficam só indo no fluxo. Só indo. Ah, agora é isso que é o da moda. Agora é isso aqui que é o certo. Tem certo para todo mundo e tem errado para todo mundo. Entenda qual que é o seu. Combinado? Manda isso aí pro seu coleguinha que tá parecendo uma barata tonta aí, não sabe o que ele faz da vida. Fala pra ele que ele tem que ter essa conversa difícil com ele mesmo. Tá bom? Não é ninguém que vai salvar ele, não. É ele mesmo. Pede ajuda para quem tiver que pedir, claro. Mas tenha essa honestidade com você, tá? Manda pro seu colega, curte, compartilha, segue, se inscreva, tudo aqui, tá? Ajuda para ter mais episódios. Até o próximo. Tchau.